Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, essa porção de Mateus 13 começa não exatamente no versículo 44, mas um pouco antes, no versículo 36, pelo menos o entendimento disso, né? Porque até o versículo 36 ele estava falando as parábolas de uma maneira geral e para um público geral, para uma plateia de pessoas que eram discípulas ou não do Senhor Jesus. Então, no versículo 36, ele é dito que, tendo despedido a multidão, que multidão? A multidão que escutava aquelas parábolas, foi Jesus para casa. O fato dele ir para casa nos fala dele se recolher, então, com aqueles que eram os seus familiares na fé, como ele tinha dito no capítulo 12, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e tal. Então ele vai para casa agora, e a casa aqui representa a nação de Judá, de judeus. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então ele explica para os discípulos, e é muito interessante isso, muito importante também, porque nós sabemos que apenas alguns entendem o que o Senhor fala. Nós sabemos que a multidão, a galera toda, não entendia o que ele falava, porque as parábolas eram justamente para isso, para que eles, ouvindo, não entendessem, não escutassem, vendo, não vissem também. Mas para aqueles que são do seu círculo mais chegado de discípulos, ele vai explicar a parábola do joio do campo. E quando nós vamos agora para o versículo 44, ele vai trazer essa instrução, então, que agora é reservada aos seus discípulos. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Tanto essa parábola do versículo 44, como do versículo 45, elas são interpretadas erroneamente por muitos dentro da cristandade. Porque aqui o importante é que esse tesouro não é exatamente o Senhor Jesus. O Senhor é o homem, como foi na parábola também do joio e do trigo, que quem saiu semeando foi um homem que saiu semeando. O tesouro escondido num campo aqui é justamente os judeus que estavam escondidos nesse campo que é o mundo. E nós podemos pensar também que, de certa forma, Israel também estava escondido. Israel não aparece claramente, né, manifestadamente, porque as 10 tribos que são chamadas de Israel, elas tinham se desviado da tribo de Judá. A tribo de Judá e de Benjamim foram as duas que ficaram em Jerusalém, e as outras 10 haviam ido para Samaria, atrás de Jeroboão, e foram dispersas depois, porque foram levadas em cativeiro para outras nações, e até hoje não se sabe onde estão essas 10 tribos. Mas elas serão restauradas no final, durante a grande tribulação. Então também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então esse homem, ele identifica que tem esse tesouro no campo, mas o que ele faz com o tesouro? Ele traz à tona? Não, ele encontra, mas ele esconde. Ele esconde esse tesouro. Ele oculta esse tesouro porque ele quer para ele. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra o que? O tesouro? Não, compra o campo inteiro. Compra o campo inteiro. Então o Senhor Jesus é esse homem que encontra um tesouro no campo e compra o campo. Compra o campo. O campo passa a ser todo dele. E
para fazer isso, ele vende tudo quanto ele tem. Tem um salmo que fala, o Salmo 135, no versículo 4, fala assim: porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Então aqui tem a resposta: que tesouro é esse? Que tesouro é esse? Ele escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. É o tesouro particular do Senhor. Mas quando ele vai buscar esse tesouro, ele compra o mundo, ele compra o campo inteiro. E o campo, nós sabemos da outra explicação, da outra parábola, é o mundo. É muito importante isso, quando nós lemos a Bíblia, buscarmos na própria Bíblia a explicação para a Bíblia. Lembre-se daquela parábola da mulher e da massa, né? Da massa e do fermento. A cristandade, maior parte da cristandade, grande parte da cristandade, identifica aquela parábola como uma coisa boa, como o crescimento do cristianismo no mundo, quando na realidade todas as passagens da Bíblia que falam de fermento falam de uma coisa maligna, falam de pecado, falam de coisa ruim, de atitude ruim. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, fala de doutrina, de má doutrina. Então você não pode pegar uma explicação da Bíblia que já está clara em muitas passagens e querer inverter o seu significado para explicar outras. Então lá o fermento era coisa ruim e continuou coisa ruim, e tem que entender no contexto de uma coisa ruim, de uma má doutrina, de uma coisa maligna. E aqui o campo, então, o Senhor já explicou que é o mundo. O Senhor já explicou que o campo é o mundo. E quando ele fala que vendeu tudo o que tinha para comprar o tesouro, não, para comprar o campo inteiro. Nós lembramos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a obra de Cristo, ela tem dois aspectos. Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a obra dele, o primeiro aspecto da obra de Cristo é tirar o pecado do mundo, porque o mundo foi contaminado por Satanás, pelo pecado, e isso precisava ser resolvido, independente de salvar quem quer que fosse. Precisava primeiro resolver a questão da criação e do mundo que pertence ao Senhor. E isso o Cordeiro fez. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, realmente na sua obra na cruz, ele fez isso. Ainda que ninguém fosse salvo, a obra de Cristo resolveu o problema do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro aspecto da obra de Cristo é salvar aqueles que creem. Então, se por um lado Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, por outro lado, lá em 1 João capítulo 2, versículo 2, ele fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem são esses nossos? Aqueles que creem nele. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então ele foi entregue por todos nós. Cristo morreu por todos, para salvar alguns. Importante entender essa distinção. A morte dele foi por todos, mas todos serão salvos? Não. Isso é uma doutrina errada da salvação universal. Não, todos não serão salvos. Serão salvos apenas aqueles que creram em Jesus. Eu gosto de usar o exemplo dos guerrilheiros nas selvas da, acho que Colômbia, um país assim, que sequestraram um grupo de civis, de cidadãos, levaram para a selva, e aí teve uma negociação lá com o presidente do país, e pediram um resgate, pediram um valor alto de resgate. Finalmente o presidente concordou com o valor do resgate, mandou para lá um helicóptero levando malas de dinheiro para pagar os guerrilheiros, né, para pagar o resgate. E quando chegou lá com os helicópteros, desceram na selva,
deram o dinheiro, daí os guerrilheiros começaram a soltar os civis, né, os sequestrados, os prisioneiros, e os prisioneiros foram todos para os helicópteros. Aí viram que estava faltando uma moça. Mas a fulana, cadê a fulana? Ah, ela não vai. Por que ela não vai? Ela se apaixonou por um guerrilheiro. Então ela decidiu ficar na guerrilha. Ela não quis ir. O resgate estava pago, mas ela não foi salva. Ela não foi resgatada. Embora o resgate fosse suficiente para salvar todos, ela não quis ser salva, não quis ser resgatada. Então é isso que acontece aqui. O Senhor então veio tirar, para morrer, para tirar o pecado do mundo. Então esse homem é aquele que vende tudo quanto tem e compra o campo. Porque o Senhor Jesus foi quem vendeu tudo quanto tem. Não se pode querer aplicar essa parábola a uma pessoa que encontra Cristo como seu tesouro e aí vende tudo quanto tem para ficar com Cristo, porque isso é o contrário da salvação por graça. Nós não vendemos nada para receber a salvação, nós recebemos por graça a salvação. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.